Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pode sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. O que é que estamos fazendo aqui nesta noite? Se não estamos aqui trabalhando para trazer vidas ao Senhor Jesus. John Wesley disse que a nossa única tarefa na terra, nosso único negócio, era ganhar almas para o reino de Deus. Se John Wesley falasse isso hoje, ele seria criticado nas redes sociais. Se John Wesley tivesse um Facebook para colocar essa frase, ele seria metralhado por muita gente nas redes sociais. Porque hoje o grande negócio não é mais ganhar almas. O grande negócio é ganhar dinheiro. Inclusive em segmentos religiosos. Não somos perfeitos. Essa igreja não é perfeita, mas pelo menos a gente está tentando não tirar o foco, que é trazer vidas para o reino de Deus. Você já notou que todas as campanhas que se faz, a maioria, em sua maioria, claro, e todos os programas de televisão, eles focam apenas o bem-estar aqui na terra. Nada contra você estar bem. Compre 2 casas e dê uma para mim de presente, não vou reclamar. Nada como você está bem. Mas esse seria o nosso foco, porque a casa vai ficar para o anticristo. E quando a gente fecha os olhos, o que vai levar com a gente? Nós vamos levar o quê no caixão? Alguma coisa a gente vai levar? Então, a gente está vivendo hoje um momento em que muitos segmentos que se dizem até evangélicos estão preparando pessoas para viverem aqui para sempre. Quando eu era menor, a gente falava muito em volta de Cristo. Cristo está voltando, era uma correria, porque Cristo está voltando. A gente jejuava quase todo dia porque não podia ficar em pecado, senão ele ia voltar e sem ficar. E os nossos hinos eram: Cristo voltará para me buscar, a me levará para lhe morar. É só isso, essas músicas, tudo de salvação ou de volta de Cristo. No tempo dos anos 70, era até uma pregação nas igrejas que não podia nem fazer faculdade, porque para que fazer faculdade se Cristo vai voltar? Vai ficar tudo aí para o anticristo? Então, existia uma tese muito profunda e uma ênfase temática sobre a volta de Cristo. E isso se perdeu com o tempo. Parece que ele demorou a voltar e as pessoas não creem mais. Então, com o tempo, nós perdemos um pouco disso, a gente perdeu um pouco disso, os púlpitos, as igrejas, e existe um segmento um pouco mais ultra-ortodoxo, seria o Ministério Talibã, que é a turma do Reteté. Aí é um pouco mais interessante, porque eles não querem nem carro, nem casa e nem cura, eles querem pular, correr e dançar. E dizer que cambalhota é ficar cheio de Espírito Santo. E gritar muito, é cheio. Isso faz parte. Eu já dei cambalhota, já gritei, cheio de Espírito Santo. Mas não é isso. Não é a essência. Se o Espírito Santo está ligado a um grito, pastor Samuel, então para mim é um barulho só. Eu sei que o Espírito Santo faz barulho. E não é o barulho que traz o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo, a geração de hoje, eu tenho pena, por exemplo, baterista, quantos anos você tem? Quantos anos? 12 anos. Meu filho, eu me preocupo com você, a sua geração, porque você está vindo hoje na televisão e nas ruas uma igreja que não é aquela que eu vi no tempo passado, né, Walter? Não é bem aquela que eu vi. Eu estou preocupado com os meus filhos em casa, eu ensino a palavra, eu falo em salvação, em pecado, arrependimento. Hoje, se falar em pecado em algumas igrejas é ofensa. Eu preguei numa igreja muito grande, de 4 mil membros, e o pastor falou comigo assim, não fale muito sobre pecado aqui, por favor, não fale muito sobre álcool, sobre essas coisas que se condenam nessas pregações neopentecostais. E eu falei, não, mas primeiro que eu não sou neopentecostal. Já começou a errar aí, pastor, isso não posso falar isso. Não precisa fazer apelo, que a gente já sabe que o pessoal vai chegando e vai ficando. É um púlpito condicionado a um público elitizado, é uma mensagem polida para não afetar as pessoas. É um artigo que o pastor escreve pensando em casca de ovo, porque se ele fala uma coisa fora, falou com alguém da igreja. Eu me lembro de Ananias e Safira, que só mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos. Hoje você não pode nem tocar no pecado, porque você está ofendendo a pessoa. Eu não entendo, eu estou com vontade de vomitar.
Eu estou me sentindo mal, estou com náuseas, porque onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Onde é que fica a mensagem salvadora de Cristo? Irmãos, a mensagem é velha e ela é atual. Cristo está voltando e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. O evangelho não é tão complicado. Eu não sei porque alguns teólogos vão pregar e complicam demais. Eu vou falar hoje sobre o prisma paradoxal. Meu Deus, você não entende, irmãos, a minha hermenêutica nessa noite. Não tem nada, sabe, eu estou tentando pegar uma exegese para você aqui, mas, gente, exegese hermenêutica não expulsa demônio de ninguém, não cura enfermos. Isso não traz nenhum benefício. O evangelho é tão simples, tão pregado, simples, que não tem para onde escapar. Jesus morreu na cruz do Calvário por você que era pecador sem Deus, e agora ele oferece perdão pelo seu sacrifício, quando você aceita, para quando fechar os olhos, ir para a eternidade com ele, ou se ele voltar em vida, você ser arrebatado para o céu. Esse é o evangelho. Nada mais, nada menos do que isso é o evangelho. Foi isso que me ensinou. Eu sendo filho de pastor, eu fui à frente, entreguei meu coração para Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 10 anos de idade. Meu pai me mostrou o plano da salvação, porque filho de crente não é crentinho, irmão, aleluia. Ou seja, é preciso entender. Meu pai me ensinou aos 10 anos o plano da salvação. Ele pastoreou a vida inteira. Pastor, 47 anos foi pastor. E eu vim à frente, todos os meus irmãos. Eu fiz o mesmo com os meus filhos. Ensinei as minhas 2 filhas agora casadas a vir à frente. Quando eu expliquei o plano da salvação em casa, eu falei, o pai vai fazer um apelo no culto. Você entendeu? Você quer receber Jesus? Sim, pai. Fiz o apelo e veio à frente, porque não garante que eu sou pastor, que meu filho vai para o céu, ele pode ir para o inferno. Deus me livre, se não aceitar a palavra que um dia eu aceitei. Eu fui criado com isso. Minha casa respirava isso, minha mãe respirava isso, meu pai respirava isso. E hoje a gente vê que está tão mudadas as coisas, não se cobra mais pecado de ninguém, não se condena mais pecado no púlpito, não se fala mais como deve ser falado. E veja, gente, que interessante, porque hoje na Europa, por exemplo, o álcool faz parte da cultura. O álcool, o gin, o rum, a vodka são coisas assim, tipo chupar uma bala, é muito comum. É água. Então, o John Wesley, em 1700, estou falando há 300 anos atrás, quando a ignorância era muito grande, ele pregou contra a bebida alcoólica naquela época e quase morreu. Levou paulada, foi perseguido, todo aquele povo metodista por causa disso. Eu sabe, irmãos, a mensagem não muda. A santidade ainda é a grande esperança de Deus na vida do homem. Então, quando eu leio esse texto aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo, isso aqui cabe, irmãos, em todo o sentido da gramática. Se é uma coisa afirmativa, porque Deus amou o mundo, eu posso até perguntar, mas por que Deus amou o mundo? Então, por que Deus amou o mundo? Por qual motivo? Ele não tinha por que amar o mundo. Ele não precisava amar o mundo. Gente, quem aqui já matou algum dia uma barata, uma formiga? Já pisou uma formiga? Alguém já pisou? Já matou uma barata? Você teve remorso disso? Não. Não teve remorso? Não chegou no culto chorando? Pastor, eu não quero ceiar, eu matei uma barata, pastor. Já aconteceu isso com você? Pois é, muito menos que isso a comparação nossa com Deus. Eu vou dar só uma azeitona no palito para você, só uma azeitoninha, só uma entrada, um corvinho, uma entradinha. Depois vem a maminha, eu vou dar só uma azeitona no palito para você. Nós vivemos num planetinha de 13 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, da ponto A ao ponto B dá 13 mil quilômetros só. Esse planetinha, para mim chegar na China, eu tenho que voar, irmãos, a 1.000 quilômetros por hora, durante 23 horas, tem que descer em Los Angeles, fazer uma escala, ou Joanesburgo, e depois continuar. Mas só que esse planetinha, ele cabe 1.200.000 vezes dentro do Sol. 1 milhão. Você já sumiu nesse negócio. Só que o Sol ainda não é o maior. Eu vou encurtar a história porque não é aula de astronomia, mas a estrela Canis Majoris, que está na galáxia Whirlpool, ela tem 2.800.000.000 de quilômetros de diâmetro. Você gastaria 1.100 anos viajando a 1.000 quilômetros por segundo para atravessar do outro lado. É impossível. E o Deus que criou tudo isso, deixou tudo isso para ser o que eu sou, para morrer por mim, insignificante, verme da terra. Ele se olhou para mim, ele me amou como eu nunca amei uma formiga.
como eu nunca amei uma barata. Eu nunca chorei por uma barata. Eu nunca pensei, vou pegar o Asaf, meu filho, vou fazer dele uma barata para ele salvar as baratas. Foi exatamente o que Deus fez quando me amou. Então eu fico rindo de Brasília e dos congressos do mundo inteiro quando fazem leis contra Deus, quando fazem leis contra a igreja. São loucos varridos, não sabem o que estão fazendo, pois um só soprar, Deus termina todo mundo de uma vez só, mas Ele não faz porque Ele nos ama. Ele deixou tudo isso para ser o que eu sou, para morrer em meu lugar, para me dar de volta tudo isso que era dele, que agora também é nosso pela salvação. Glória a Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é simples. O Evangelho é como as estrelas do céu. As estrelas são altas e são claras. É o único objeto na constelação que reúne as duas coisas paradoxais interessantes, né? Ela é alta e ela é clara. Por quê? Porque o Evangelho é alto para aqueles que já sabem muito, tem muito que aprender. E é tão claro para aqueles que nunca ouviram deste amor, ouçam pela primeira vez e se apaixone e aceitem o Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Não é filosofia. Quem diz que o Evangelho é filosofia? A filosofia engana. A filosofia, ela make tricks. Ela engana. A filosofia, ela embebeda você. A filosofia te descoordena. Por exemplo, aquela estátua da Ravan. Sabe aquela estátua da liberdade da Ravan ali? É uma estátua que lembra o quê? É uma réplica do quê? Da estátua que fica que foi doada pela França. Muito bem. Essa estátua ali, está escrito lá, réplica da estátua da liberdade. Muito bem. A réplica, ela é ou não é original? Não é réplica. A réplica, por não ser original, ela então não é verdadeira. A verdadeira está lá em Nova York. Então a que está aqui não é verdadeira. Então essa aqui é a falsa. Se ela é falsa, ela é uma mentira, porque ali não é a estátua da liberdade. Mas quando eu escrevo embaixo, réplica da estátua da liberdade, ela torna-se uma verdade. E aí, você vai entender filosofia? Eu vou dar só mais uma explicaçãozinha. Você está no museu escrito Museu de Réplicas. O que está dentro é réplica, não é verdade? Mas quando eu chamei de réplica, tornou-se uma verdade. Evangelho não é isso. Evangelho não confunde ninguém. A pessoa mais distante na casinha lá no Quisbasquistão, que pega o canal 33 do HF lá, se você pregar o Evangelho para ele, ele vai entender. Eu já preguei o Evangelho em 21 países, eu já preguei para italianos, eu já preguei para russos, para africanos, para canadenses, para marroquinos, para senegalenses, para brasileiros, para mexicanos. Foi nos 21 países em que eu preguei, às vezes em inglês, às vezes em português. Toda vez que eu falei do amor de Deus, não importava a cultura deles, o jeito que eles vivem, que eles comem, que eles fazem, que eles se vestem, mas esse amor, a primeira audição desse amor, fez-nos entender. E eu vi africanos entregar Jesus, ingleses se entregar, escoceses se entregarem, americanos se entregarem, brasileiros se entregarem, porque ouviram deste amor pela primeira vez. O que não acontece se eu quiser discutir política? Lá onde tem monarquia, eles não vão engolir o presidencialismo. Onde tem parlamentarismo, eles não são fã do presidencialismo. Eu vou ter confusão se eu subir no palanque e falar de política. Se eu falar de filosofia na Grécia, eu vou ter que usar a escola grega, a escola que é a escola fenomenal. Se eu pregar na França, não. Eu tenho que ser um pouco mais Freud, porque senão é circunstancial. Ou seja, o mundo diverge em culturas, diverge em filosofia, diverge em costumes, mas quando você prega o amor de Jesus em todo mundo, em toda língua, em todo lugar, é a palavra de Deus que entra nos corações e faz uma obra. Vou te falar uma coisa, as filosofias, os segmentos dramáticos do mundo, nem mesmo a pena de Shakespeare ou a pena de Camões pode convencer alguns literários quando essa palavra, ela entra, ela se adapta em qualquer moeda, em qualquer cultura, em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer nação.